É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí o pós-jogo com o troca de passes. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Sport Rio, trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que atropelou o Juventude no Maracanã e continua na liderança. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora bora pro conteúdo. Algumas pessoas mandam mensagem: ah, Fernanda, que decepção, você faz a propaganda de bet. Olha, eu faço com muita responsabilidade, com todas as diretrizes que eles me entregam, porque eles mesmos, eles mostram pra gente: olha, Fernanda, você tem que botar uma tarja, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo. E é uma coisa, isso é um assunto muito delicado, Lucas Pedrosa. E aí a gente toma pedra porque um cara quis burlar um sistema. Exato. Que não foi a casa de aposta. Pelo contrário, o Vene trouxe o recorte. A casa de aposta, ela foi a primeira a querer investigar, porque sabe quem mais se ferra quando acontece uma coisa dessa? A casa de aposta. O dinheiro sai dela. O dinheiro sai dela. Um grande exemplo é o do Lucas Paquetá, porque a investigação começa através da empresa que patrocina o próprio clube dele. Sim. Então, só para as pessoas terem noção de como a casa de aposta, ela é extremamente prejudicada, porque ela está expondo até mesmo o time dele. Sim. Que no caso é o West Ham. A casa de aposta poderia muito bem ficar calada. Não, vamos ficar calados, a gente conversa com o West Ham, Não, pelo contrário, eles querem expor para mostrar para todo o público que eles não têm culpa de nada. Por que você acha que tem tanto crime no Brasil? Na minha opinião, é pela sensação da impunidade. Sim. Você faz uma coisa, acho que vale a pena, o crime compensa. Vou fazer um estelionato que para você paga muito pouco tempo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aplicar um golpe. E a questão da sensação da impunidade, ela vai te levar para um lugar, e a gente está falando de caráter e isso a gente não consegue medir de ninguém. Quando a gente tem um caso como ele, um exemplo desse tamanho que é o Bruno Henrique, poderia ser qualquer outro jogador que está em investigação, mas um jogador grande, se a gente passa ileso, a gente mostra e passa um recado muito ruim, Lucas Pedrosa. E aí eu não estou falando só para as casas de aposta, não. Eu estou falando para o futebol. Sim. Porque elas estão em torno do futebol hoje. Inclusive, essa seria até a pergunta que eu ia fazer pro Vene: qual é a postura do Flamengo em relação a isso? Porque a gente até debateu aqui sobre o Lucas Paquetá voltar ou não, caso tomasse uma punição e tal. E eu falei assim, cara, se ele tomar uma punição na Inglaterra, ele não pode vestir a camisa do Flamengo. Sim. Porque o Flamengo vai estar totalmente rasgando algo que é moral dentro do futebol. E aí eu me pergunto se o Flamengo já foi avisado, se o Bruno Henrique vai ser relacionado para os jogos, se o Bruno Henrique vai continuar jogando. Porque o fato é, repito, é batom na cueca. Então, o próprio Flamengo, como instituição, que inclusive também tem patrocínio de casa de aposta, deveria se posicionar de uma forma: cara, aqui a gente não aceita isso. Eu não digo isso só do Flamengo, porque foi com o Flamengo. Qualquer equipe não pode ter um jogador que está sendo investigado com tantas provas como essas que a gente está vendo, jogando futebol brasileiro. Bom, vou responder, sim, acho que uma boa pergunta, inclusive, que o Pedrosa fez. Porque antes do programa começar, eu fiz a mesma pergunta que eu fiz ontem à noite para uma pessoa do Flamengo. Bruno Henrique segue relacionado para o jogo contra o Juventude? Para quem não sabe, o Flamengo encara o Juventude hoje, 9h30 da noite, no Maracanã. E segue. O Bruno Henrique está relacionado. Ele só não vai ser relacionado se ele virar para a diretoria do Flamengo, para a comissão técnica e falar: olha, eu não tenho cabeça para ser relacionado para jogar. Então o Flamengo entende que, até se prove o contrário, ele continua inocente e continua com o jogador na lista de relacionados, ele vai jogar. Então o Flamengo está partindo desse princípio, para te responder, Pedrozinho. Está partindo desse princípio, que ele é inocente até que se prove o contrário. Ele continua na lista de relacionados. Caso ele peça para sair da lista de relacionados por entender que não tem cabeça para entrar em campo, aí o Flamengo o retira da lista. E esse é um grande debate, já debatemos quando o caso foi o Paquetá, e na época eu tinha uma opinião, eu mudei de opinião, porque só os burros não mudam de opinião. Na época eu falava, realmente não tem que convocar o Paquetá, não tem que relacionar o Paquetá e tal. Depois eu pensei, no caso do Bruno, foi o que você falou, é o batom na cueca, mas... Ele ainda tá. Ele ainda tá na. Esse nível. Mas então, é por isso que eu mudei de opinião, porque na época eu falei aqui nesse programa. Ele não deveria ser convocado, ele não deveria ser relacionado, mas olha quanto tempo aí. Sim. E ele tá sendo investigado ainda. Imagina se ele não tem nada a ver. Então eu acho assim, enquanto ele não for incriminado, né? Eu acho que ele tem que sim jogar o futebol dele, fazer o futebol dele depois. Se realmente constatou o crime e ele fez e tá tudo ok e ele vai ser punido, aí sim eu acho que ele não deveria ser relacionado. Então hoje eu acho, se você me perguntar,
Você acha que o Bruno Henrique deveria ser relacionado? Eu acho que um bom parâmetro é esse, é a cabeça do cara. O cara tá bem? Pô, Flamengo, eu tô bem? Então, vai lá, até que isso seja um martelo. Olha, agora tá decretado. Como o Pedrosa falou, é meio que batom na cueca? Sim. Mas eu acho também que ele é um ser humano e ele vai brigar pela sua liberdade, vamos dizer assim, na questão do crime, pela sua inocência, exatamente. Eu vou ser sincero, eu não sei como o Bruno Henrique vai ter cabeça para entrar em campo. Pois é, a gente viu o Paquetá performando muito mal na seleção, né, Vene? Eu me boto no lugar dele. Primeiro, duvido que ele tenha dormido bem. Não é possível, claro, não é possível que ele tenha dormido bem. Já passei por situações na minha vida. Sabe por quê, Fernandinha? De repente ele tá bem, tá com a cabeça boa. Mas supondo que ele perca um gol. Que ele tome um cartão amarelo. Que ele tome um cartão amarelo. Imagina como é que vai ser a repercussão em cima disso da torcida do Flamengo, dos demais. Até porque, enfim, infelizmente, grande parte da torcida ainda está defendendo o Bruno Henrique, dizendo que ele não fez nada demais, que isso é um absurdo, culpa da Polícia Federal, que tem mais o que fazer. Eu lamento em ficar lendo esse tipo de situação nas redes sociais. Mas eu, no lugar do Bruno Henrique, talvez eu não tivesse cabeça para entrar em campo. Então é algo extremamente pessoal. Eu, Vene Casagrande, eu falo por mim. E você, Pedro? Ainda sobre o que você falou, por que cometem crime no Brasil? Pela sensação de impunidade. Eu concordo. Você concorda? Quando a pessoa é picareta. Então, eu falei, caráter não se mede, porque né? Não tem gente, Fernanda, que infelizmente está numa situação tão precária que ela prefere recorrer a roubar alguém, às vezes para comer, tá? Então, assim, essa é a realidade do nosso país. Não, e você falou muito bem, o futebol é isso. Exato. Tem campeonato estadual que acaba, ganha 2 mil e o cara ganha 2 mil. Mas isso não justifica, né, gente? Não, mas se eu boto uma mala de 1 milhão aqui, eu preciso, eu não vou Mas, pegar. Fernandinho, você tenta compreender Eu a vida do entendo, cara. perfeito, eu entendo. É esse que é o ponto, eu vou chegar lá. Vai, Pedro. O cara que às vezes necessita porque ele ganha R$1.000 no mês, ele ganha R$2.000 no mês, e ele fala assim, pô, eu tenho a chance de ganhar 50 em um jogo. Irmão, desculpa. Tua família passando fome, teu filho passando fome, tua geladeira vazia, você não sabe como é que vai ser teu ano. Tem algum tipo de raciocínio minimamente humano nessa situação. Não justifica, tá errado do mesmo jeito. O Bruno Henrique, gente, não tem como. Isso, é coisa de ficar revoltado. Por isso que eu fiquei triste. Pessoal, eu entendi ali o que quis dizer o Pedrosa em relação ao Bruno Henrique. Pô, o cara ganha 1 milhão, né? Ele ganha 1.800.000 por mês juntando direitos de imagem. Aí o cara me apronta isso. A gente viu o irmão dele ali pedindo dinheiro pra ele. 10 mil, se eu não me engano, né? Cara, 10 mil não é nada pro Bruno Henrique. Ele vai colocar a carreira dele super vitoriosa, cara, na mão de parente, assim, podemos dizer mão de parente, porque o parente dele pediu para ele fazer esse negócio de cartão amarelo, esse tomar o terceiro cartão amarelo. Ele falou que estava apostando em cavalo. Cara, não tem como a gente pensar, poxa, 1.800.000 por mês, 10, o cara empresta R$10.000 e ele já tá quantas temporadas no Flamengo, cara? Olha quanta temporada Bruno Henrique tá jogando no Flamengo e recebendo um alto valor. Eu não me lembro quantos que era o salário do Bruno Henrique antes dessa renovação. Mas já era mais de 1 milhão, cara. Aí o cara bota tudo isso em jogo, cara de parente. Cara, dá uns 30 mil. Ó, tá com problema de dinheiro? Toma aí 30 mil pra você. Pá, arruma suas coisas aí, mas não mexe com esse negócio errado. Não chama eu pra envolver nesse negócio. Teve o exemplo do Paquetá, cara. Bruno Henrique soube, viu que tava batendo duro nisso. O que ele me faz? Vai, cara, apostar cartão. Cara, por uma aposta de R$300 que voltou 1.300. 1.300, cara. Aí eu vi comentários de pessoas falando que achou que era uma quantia exuberante. Eu achei que eram 100 mil, 150 mil, 300 mil de aposta. 1.300, pessoal. Vale a pena? É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.